aí, pessoal, tudo bem com vocês? Neste programa, iremos falar sobre o campo de aviação de Tamandaré. Vocês sabiam que para proteger a Baía de Tamandaré e o litoral sul de Pernambuco, durante a Segunda Guerra Mundial, a aeronáutica construiu um grande campo de aviação em Tamandaré, que este campo de aviação possuía duas pistas, sendo uma na atual Avenida Santos Dumont e a principal na Avenida José Bezerra Sobrinho, onde se encontra o comércio local e o pátio da feira. Então, fiquem ligados! O tema abordado vai ser sobre o campo de aviação em Tamandaré, Pernambuco. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi no período de 1939 até 1945. No início, o Brasil ficou neutro, mas a partir de 1941 começou os navios mercantes aqui do Brasil serem torpedeados. 32 navios foram torpedeados até 1944 e mais de 1.000 pessoas morreram, tanto civil como também militar, em várias partes do mundo, navios brasileiros. A partir de 1941, com tudo isso, nesse início, o Brasil entrou exatamente na guerra, ele se posicionou, também criou o Ministério da Aeronáutica. Com isso, nesse mesmo ano de 1941, o Ministério da Aeronáutica construiu o campo de aviação aqui de Tamandaré, tanto para proteger o estado de Pernambuco, mas também para proteger a Baía de Tamandaré, que sempre foi bastante visada. Ficou, além do forte, que também protegia, e quando foi em 1941, a população de Tamandaré recebeu essa notícia com bastante alegria. A população era em torno de 900 habitantes, porque no ano anterior, de 1940, Tamandaré tinha perdido o colégio agrícola, o patronato agrícola, que foi para Barreiros, que hoje é o IF. Com essa vinda do campo de aviação, a população aceitou bastante isso aí. A pista, eram duas pistas, o campo de aviação, era em forma de L maiúsculo. Tinha a sentido norte-sul, que era mais utilizada, e leste-oeste. Eram em torno de 30 hectares a propriedade, E tinha também, era todo cercado com estaca de madeira e arame farpado, e tinha uma área de segurança. Então, essa área era, como o terreno aqui em Tamandaré era todo de areia, teve que se fazer essas duas pistas, com aterro de barro. E atrás ali, onde é a igreja Nossa Senhora de Fátima, construíram um grande galpão para servir de garagem para esses caminhões. E a partir daí os caminhões começaram a fazer o aterro para construir essa pista, a terra toda. Então, aqui, essa parte aqui, esse campo de aviação começava na rua por trás, onde hoje é a Compesa, e ia até a rua 5 de Julho. E aqui ela ia do fim da 5 de Julho até mais ou menos onde fica a Escola Rinaldo e passava até lá em Porto de Tijolo, ou seja, ainda passava a área que ia, que é a pista nova hoje, a PE-09. Com isso vieram várias aeronaves aqui para Tamandaré. A maioria era monomotor, mas também vinha vários helicópteros. No dia 7 de agosto de 1954, chegou o maior avião, que inclusive era considerado de grande porte para a época, em 1954, que foi um Douglas C-47, com a capacidade mais ou menos para 50 pessoas. Então isso daí foi uma coisa muito importante para mostrar que Tamandaré tinha um campo de aviação e canto nenhum no litoral sul tinha. Tinha pequenas pistas de pouso em algumas usinas, mas Tamandaré tinha realmente um campo de aviação. E aqui tinha dois funcionários que tomavam conta. Esses dois funcionários eram da aeronáutica, que era Amaro Ferreira de Miranda, que ele cuidava de toda a parte de controle de voo. A casa dele era a única que tinha em toda essa região, porque essa pista principal é onde hoje é o comércio de Tamandaré, é a Avenida José Bezerra Sobrinho. Essa pista aqui tinha uma única casa, que era de Amaro Ferreira de Miranda, e ele construiu uma torre de madeira, e lá em cima tinha um catavento, e esse catavento gerava energia, utilizando um gerador, e era uma das únicas casas, aliás foi a primeira casa em Tamandaré que tinha luz própria, porque através desse gerador, e também ele tinha um rádio de comunicação que sabia os horários que vinham os aviões aqui para Tamandaré. Também tinha outro funcionário, que era Domício Costa, que ele tomava conta exatamente da manutenção da pista aqui, do campo de aviação.
Mas para se construir esse campo de aviação, também chegou um importante topógrafo aqui em Tamandaré, Antônio Angelim. Então, além dele fazer toda a parte de terraplenagem, ele fez o aterro dessas duas pistas que suportavam o peso de qualquer aeronave, mas num barro batido. E ele ainda também fez um serviço de drenagem muito bem feito, né? Porque quando chovia, né, no inverno, Tamandaré ficava com muita água. Então ele fez de tal forma que Tamandaré nunca mais, né, enquanto funcionou esse serviço de drenagem, teve cheia, nem tampouco Tamandaré, essa pista também deixou de ficar também cheia, essa área. Então, esse serviço de drenagem era um dreno, né, que aqui se chamava de levada, né, mas começava atrás da Compesa e ia até as Campas, na divisa entre as Campas e a praia lá de Tamandaré. E tinha algumas saídas, por exemplo, perto do Forte, perto do Pontal do Lira. E a outra levada, né, era exatamente a atual Praça Padre Cícero e ia pela rua 5 de Julho todinha, depois dobrava à esquerda e ia até o final, né, que era exatamente Porto de Tijolo. Essa água já ia cair como se fosse na parte lá do rio Ariquindá. Tamandaré tinha esse serviço de drenagem e era bastante interessante no inverno, porque enchia d'água, ficava bem cheia d'água e juntava muito camarão de água doce e peixe, né, a traíra. E o povo também se alimentava muito disso aí. No verão secava totalmente e as pessoas começavam a fazer a manutenção, né, pessoas ligadas ao campo de aviação. Esse campo de aviação ele funcionou de 1941, quando foi construído, até 1979. E na década de 1980, essa propriedade deixou de pertencer ao Ministério da Aeronáutica e passou para o governo do Estado. Quando foi em 1990, o governo do Estado dividiu em praticamente 700 lotes e distribuiu para a população local. Mas acontece que até hoje, não é, esses lotes ainda não teve ainda a sua legalização perante o cartório do município. O governo do estado tem uma dívida social bastante grande com o município de Tamandaré, porque já no próximo ano completa 30 anos e poucos foram os lotes que conseguiram legalizar. Então isso daí, né, esperamos que o mais breve possível, né, essa dívida social ela seja concluída. Né? E aí, pessoal, vocês sabiam que o campo de aviação funcionou entre 1942 e 1979, sendo ocupada por pequenas e grandes aeronaves, sendo o único desse porte no litoral sul de Pernambuco? Vocês gostaram? Deixe suas dicas com comentários e sugestões e aguardem o próximo programa. Então, fiquem ligados!